Oi, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho das configurações aqui de iClipse, desse menu que a gente tem aqui de configurações, e vou passar um pouquinho sobre todos esses itens e o que pode ser feito em cada um deles. Então, esse é bastante útil para você que está começando agora com a gente aqui no iClipse e deseja fazer as suas primeiras configurações no sistema. Então, a primeira área que a gente tem aqui é a configuração das agências. Então, aqui é onde você vai cadastrar as agências, ou seja, os CNPJs que você possui aí na sua agência. Então, ao clicar em nova agência, você vai preencher alguns itens obrigatórios que estão aqui em vermelho, como CNPJ, razão social, nome fantasia e inscrição municipal. E os outros itens não são obrigatórios, mas quanto mais completo, né, você deixar o cadastro, melhor. A gente também tem, vou editar aqui um cadastro já realizado para mostrar para vocês que está mais completinho. Então a gente vai preencher tudo aqui, ó. E a gente também tem a opção aqui do cabeçalho e documentos. Então a gente todos os documentos que forem gerados em iClipse, você define aqui quais informações estarão no cabeçalho e você define também os colaboradores que podem visualizar informações financeiras dessa agência. E na outra aba aqui, a gente tem a configuração para emissão de notas fiscais no Eclipse. Então, uma das partes, né, da configuração para emitir notas é feito aqui no cadastro da agência. Então, é aqui onde você vai inserir as informações, como o certificado digital, a senha, o item na lista de serviço e as alíquotas de impostos. O segundo item é o cadastro de colaboradores. Então, ao criar aqui um novo colaborador, você vai selecionar o nome, o e-mail e a qual departamento ele pertence. Dentro desse cadastro, nós vamos ter algumas informações importantes aqui. Então, a gente vai liberar aqui o acesso ao sistema. Vamos dar as permissões também. A gente tem um cadastro, um artigo na nossa central de ajuda falando um pouco sobre essas permissões e qual permissão eu devo dar para cada colaborador. Posso colocar também o endereço desse colaborador, algumas outras informações extras, como a foto, ele também pode alterar a foto diretamente no perfil dele, e o campo de remuneração aqui também. Um ponto importante que a gente tem aqui é o cadastro do valor hora do colaborador, que vai ser essencial para a análise de relatórios. E pode ficar tranquilo que essa parte do cadastro aqui de remuneração e salário só é visível para aqueles colaboradores que têm a permissão de administrador, que é a permissão máxima do iClipse. Então, mesmo que ele tenha acesso, né, à permissão aqui de cadastro de colaboradores, ele não terá acesso à remuneração de outros colaboradores sem a permissão de administrador. Aí a gente tem também os colaboradores externos, é aqui onde você vai cadastrar os freelancers, né? Aqueles colaboradores que trabalham de forma pontual para sua agência. E depois nós temos o cadastro dos clientes. Então aqui a gente também vai ter a lista de todos os clientes da agência. Você vai incluir aqui esses clientes e as suas informações. Então eu vou editar um cadastro aqui também para te mostrar. E você vai incluir informações, né, como nome, razão social, CPF, CNPJ, o endereço desse cliente, os padrões de faturamento, né, se houver aqui, se você já quiser deixar definido, desconto padrão de mídia, observações. Os contratos de FII mensal também são inseridos por aqui. E a gente tem também a aba de perfil do cliente, que fica visível lá para a criação quando eles forem trabalhar em alguma peça. Então, é muito legal também deixar essas informações já preenchidas. E eu consigo, se necessário, salvar esse cliente também como um fornecedor, né? Se o cliente vir a se tornar um fornecedor também da agência. Seguindo aqui nos cadastros, nós temos o cadastro de grupos de clientes. Então, eu posso criar um grupo e dentro desse grupo eu incluir vários clientes que pertencem àquele grupo. Então, pode ser uma matriz com suas filiais, né? Diferentes lojas de uma mesma empresa, enfim. Você pode criar aqui os grupos de clientes para facilitar ali na hora de abrir projetos, quando o faturamento é rateado entre diferentes CNPJs. O próximo cadastro é o de fornecedores. Então, é aqui onde você vai cadastrar todos os fornecedores que a sua agência lida, que não sejam os veículos, né? Da parte de mídia, os veículos têm um cadastro separado. Então, os fornecedores vão ser cadastrados aqui. Você vai inserir também todas as informações desses fornecedores. Algo legal que a gente tem aqui no iClipse é que quando você digita um CNPJ, ele já busca do cadastro da Receita Federal aquele CNPJ e já puxa as informações que tiverem lá, como, né, a razão social, o endereço, e-mail, telefone,
Tudo que estiver disponível na integração com a Receita aparece aqui a partir do momento que você digita o CNPJ daquele fornecedor. O mesmo vale para os veículos. O cadastro de veículos é bem parecido com o de fornecedor, com a diferença que ele vai ter essa aba aqui de tabela de preços. Então, aqui na tabela de preços é onde você vai inserir aqui algumas informações relativas à programação para a criação de PIs. Então, isso facilita bastante o trabalho da mídia. É legal se você puder realizar esse cadastro inicial aqui, né? A gente tem aqui os nossos tipos de mídia, aí você seleciona o tipo de mídia e a cidade e insere aqui a programação. E se tiver os valores, você pode inserir também aqui no canto da tela. Então, a tabela de preços é um diferencial aí para a criação de PIs e por isso que os veículos ficam separados do fornecedor. O próximo cadastro que a gente tem é dos modelos de peça. Então, é aqui onde você vai cadastrar todos os serviços que a sua agência oferece. O Eclipse já vem com alguns modelos por padrão, mas é necessário, né, que sempre que você revise aqui e cadastre, faça novas inserções de acordo com os serviços que a sua agência oferece. Então, para criar um novo modelo, você clica aqui no botão de novo modelo de peça, dá um nome para essa peça, você pode categorizar essas peças, inserir valores também, tanto o valor próprio da agência quanto os valores lá da SINAP, da tabela de sindicato. Pode inserir aqui um briefing para essa peça e uma instrução para o cliente. Então, caso você use o iJob e você permita que essa peça fique visível para o cliente abrir via iJob, você pode deixar aqui algumas instruções para que ao que ele vá pedir essa peça, ele preencha essas informações aqui nesse campo. E você pode ativar ou inativar essa peça aqui também e incluir o serviço. Além disso, eu vou editar aqui uma peça já existente. A gente tem aqui, ó, o campo de workflow. É aqui onde você vai fazer a configuração do workflow dessa peça. Então, quais são as etapas que eu preciso seguir, né? Quais são o processo que essa peça precisa seguir até de fato ela ficar pronta. Então, a gente tem alguns workflows aqui padrões, né, do Eclipse, que são o workflow digital e o tradicional, que ficam aqui embaixo, que você pode escolher. Você pode criar modelos de workflow e você pode também, né, esses modelos você vai aplicar a várias peças, ou você pode começar um workflow do zero personalizado para aquela peça. E a gente tem a opção também de criar um checklist. E aí, aqui no workflow é bem interessante, eu vou selecionar aqui novamente, por exemplo, o modelo digital, que ele vai me dar essas opções aqui, de eu colocar quantos dias úteis ocorridos antes do deadline aquela etapa vai ser preenchida, né? Quanto que ela precisa ser entregue. Então, normalmente, a primeira etapa é a que vai ficar pronta antes, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar que são 5 dias antes do deadline. Essa daqui eu colocaria 4 dias antes do deadline. E assim eu vou configurando o meu workflow. Se eu já tiver o responsável, aquela pessoa que sempre executa aquela etapa naquela peça, eu posso colocar, mas a gente recomenda que você deixe para inserir essa informação lá dentro do projeto, porque normalmente os responsáveis costumam variar, né? E aqui também você pode incluir o tempo estimado que você acha que será levado para ser realizada aquela etapa ali do workflow. E aí, você pode também sinalizar aqui se será um workflow flexível ou não, que é algo também que a gente recomenda mais que seja feito lá na abertura do projeto. O workflow flexível, ele permite que as etapas sejam executadas simultaneamente. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho 2 etapas antes da etapa de aprovação. Se eu habilitar o workflow flexível, essas 2 etapas poderão ser executadas ao mesmo tempo. Se eu deixar desabilitado, a arte só poderá ser executada depois que o texto for concluído. Ainda aqui nas configurações dos modelos de peça, eu falei para vocês, a gente tem a opção aqui de criar modelos de workflow. Então, se eu tenho lá alguns padrões, né, de tipos de peça e qual workflow aquelas peças seguem, eu venho aqui em novo workflow, crio aquele modelo e depois eu posso aplicar esses modelos que eu criei a várias peças ao mesmo tempo. Então, eu posso selecionar aqui algumas peças, vir aqui nos 3 pontinhos e alterar o workflow dessas peças ao mesmo tempo. E sempre que eu editar um modelo de workflow, ele vai me perguntar se eu desejo que essa mudança seja aplicada também às peças que já estão utilizando aquele workflow no momento. Ainda no menu de configurações, nós temos os modelos de projeto. É aqui onde a gente vai criar ali um escopo de projeto. Então, se eu criei ali as peças, que são os serviços,
O modelo de projeto é algo maior ainda que as peças. Então, através dele, eu insiro aqui as perguntas de briefing, insiro também as tarefas que precisam ser executadas e as peças que eu criei na tela anterior. Então, se eu abrir um projeto e escolher esse modelo de projeto, todas essas perguntas de briefing, essas tarefas e essas peças automaticamente já vão aparecer dentro do meu projeto. Então, eu não vou precisar ficar inserindo manualmente. Então, é legal também a agência ter os modelos ali dos serviços macro que ela executa, para que na hora de abrir o projeto, essa dinâmica, né, fique de uma forma mais rápida. O próximo cadastro é o de configurações do Eclipse. É aqui onde você vai inserir as informações ali de perfil do cliente. Os departamentos da agência também, a gente já vem com alguns modelos padrão, mas você pode incluir novos departamentos aqui também. O mesmo vale para as condições de pagamento, então você pode inserir condições de pagamento novas por aqui. Os produtos e serviços, isso serve bastante para os cadastros de clientes, de fornecedores, e aí você coloca aqui os setores que eles trabalham e os produtos e serviços que eles trabalham também, porque aí você consegue selecionar isso que foi cadastrado aqui lá dentro do cadastro do fornecedor ou do cliente. Então, às vezes, você quer lembrar, eu quero ver um fornecedor de audiovisual. Como é que eu busco esse fornecedor? Através das subcategorias aqui de produtos e serviços e de setores. É aqui também que você faz a configuração da régua de cobrança. Então, se você for realizar emissão de boletos via Eclipse, você consegue configurar a régua de cobrança para ela enviar os boletos ali conforme a sua necessidade, alguns dias antes e depois do vencimento. Então, aqui que você personaliza o texto do seu e-mail e quais informações você deseja que o cliente receba. Então, ele vai receber aquele lembrete: oi, fulano, seu boleto vai vencer daqui a X dias. Estou enviando ele aqui em anexo para você efetuar o pagamento. E é aqui também que a gente faz algumas configurações de sistema, como a linguagem, o fuso horário, a moeda, e vemos também o espaço em disco. Então, quando vocês entram no Eclipse, vocês contratam o espaço em disco, e é aqui que vocês conseguem ver, né, conforme vocês vão adicionando ali arquivos, layouts, comentários, anexos, vocês conseguem verificar nessa tela quanto de espaço está sendo utilizado. O próximo menu é o de configurações dos projetos. Aqui a gente vai ter o checklist de eventos, então se você utilizar evento, você pode criar aqui um checklist. E nessa parte de configurações, a gente vai ter um texto padrão para documentos. Então, além da possibilidade de deixar observações lá no cadastro do cliente, você pode também criar observações gerais da agência aqui, por exemplo, para mídia, OS e observação de proposta também. E aqui também que você insere as assinaturas. Então, quando você gera um PDF ali de um PI, de uma OS ou de uma proposta, pode ir uma assinatura ali da agência e é aqui que você irá inserir essa assinatura. E depois nós vamos para as configurações de mídia. Então, é aqui que você vê todas as praças que já existem cadastradas no Eclipse. Pode conferir aqui as siglas, né? Porque pode ter algum veículo que utiliza alguma sigla diferente. Se necessário, você pode editar essa sigla por aqui. Então, basta clicar no botão de editar para editar. E você pode incluir novas praças. Caso alguma praça que você precise criar um PI não esteja aparecendo na lista, é aqui que você vai incluir a nova praça. É aqui também que você inclui os tipos de mídia exterior. Então, caso você vá fazer um PI de mídia exterior, a gente também já insere alguns aqui por padrão, mas você pode sempre incluir novos aqui na parte de mídia, né, das configurações de mídia. É aqui também que você insere outros tipos de mídia. Então, se você quiser criar um tipo padrão, né, um tipo fora do padrão que não existe no Eclipse, então algum tempo ali de TV que não esteja contemplado na tabela de preços, ou algum tipo de mídia realmente que não se enquadra em nenhum dos que já existem no Eclipse, você clica aqui em outro tipo de mídia e realiza o cadastro por aqui. É aqui também que você consulta as bissemanas. Então, o Eclipse ele faz essa inserção de tempos em tempos, né, de cada ano das bissemanas. Então, aqui é somente para visualizar mesmo o número das bissemanas e a data de início e fim. E se você desejar realizar a integração com a GeoVedata, é aqui também que você realiza essa integração. E aí, nós temos agora o blog. O blog é a página inicial. É quando a gente está lá na página de login, é aquela mensagem que aparece para a gente. Então, eu vou até sair aqui do Eclipse para vocês verem. Isso que fica postado no blog
é isso que aparece aqui quando você está na sua tela de login. Então é bem legal para colocar algum aviso, alguma mensagem, alguma informação importante, porque todo mundo, ao fazer login, vai se deparar com essa imagem ou com esse texto que você postar aqui. Então, para postar isso, você faz através aqui do blog, né, no menu de configurações. Então, basta clicar em novo post, dar um título para esse post e incluir aqui o texto e a imagem desejada e depois salvar. O próximo item é a auditoria. A auditoria é um resumo aqui de tudo que está sendo feito no iClipse. Então, todas as ações, se alguém deu play, pause, concluir, então eu posso, por exemplo, pegar as ações aqui que eu realizei na data de hoje, posso fazer filtros ali por cliente, por projeto, enfim, por tudo que for da minha necessidade. E aí eu vou buscar aqui na auditoria e vou conseguir ver tudo que foi feito. Então, inseriu o lançamento, excluiu, deu play no timesheet, enfim, todas as ações realizadas no iClipse ficam registradas aqui na auditoria. E por último, o controle de acesso. Então, todos os acessos que são feitos aqui no sistema ficam registrados aqui nessa tela. Então, você também pode filtrar aqui por uma data específica e ver os acessos que cada um fez naquele dia, né, que você selecionou no filtro. Então, essas são as configurações iniciais de iClipse. Seja muito bem-vindo ao nosso sistema. Conte com a ajuda do nosso suporte.